Então são essas as obras que eu considero como obras básicas, assim. E aí, tudo fantástico com você? Fica a seguir com mais uma edição do Cortes Fantásticos, que traz os melhores momentos das melhores lives aqui do canal Fantástico Cursos. Lembrando que você também pode ou baixar ou ouvir no SoundCloud e no Spotify o podcast completo dessas lives a que esses trechos pertencem. Fica também o convite para você conhecer as outras redes do Fantástico Cursos no Instagram, no Facebook, no Twitter, e também conhecer os cursos online do Fantástico Cursos voltados para quem quer escrever, pesquisar ou lecionar sobre o universo da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica. Sem mais delongas, bora lá para o Cortes Fantásticos. Então, para quem está começando, o que você indica? A primeira indicação que eu faço é começar a ler o livro pelo Hobbit. Porque a linguagem do Hobbit é mais simples, é uma linguagem infanto-juvenil, então normalmente você vai conseguir entender de uma facilidade maior. Depois de ler o Hobbit, aí sim você parte para o Senhor dos Anéis, que já é um pouco mais denso, a história é mais longa e tudo mais. E depois você parte para outros livros, o Silmarillion, aí sim que já é uma obra mais complexa, que traz toda a origem do mundo e tudo mais. Depois do Silmarillion você pode ler Os Filhos de Húrin. Eu vou até mostrar os livros aqui, porque fica mais fácil, né? Primeiramente, O Hobbit, que é esse livro aqui. A primeira história que o Tolkien publicou relacionada ao legendário dele, em 1937, e é uma história infanto-juvenil, vale a pena ler como início, né, como introdução. Depois disso, tem O Senhor dos Anéis, que O Senhor dos Anéis é dividido em 3 volumes ou em volume único. Eu tenho aqui o volume das Duas Torres, da primeira edição, e você pode ler Os Seus Anéis, tem volume único e em 3 volumes. Vale a pena ler Os Seus Anéis por ser uma obra riquíssima e considerada uma das obras mais lidas da história da humanidade. Não só um livro realmente de fantasia e popular, mas consagrado também, né, nesses aspectos. Depois de ler Os Seus Anéis, eu recomendo a leitura do livro Silmarillion, que é esse livro aqui. Existem várias versões em português, né, você pode procurar aí, da editora WMF Martins Fontes, e eu vou falar também, a editora HarperCollins vai republicar também. Depois do Silmarillion, você pode ler a história dos Filhos de Húrin, que vale a pena também. É uma história a que eu mais gosto de todas, a história dos Filhos de Húrin, vale muito a pena ler, é uma história realmente muito triste. Depois dos Filhos de Húrin, tem a publicação do Beren e Lúthien, que será publicada aqui no Brasil em novembro. É uma história basicamente uma história de aventuras, envolve um casal aí, bem importante da história do Tolkien, o Beren e Lúthien. E por último, vai ser relançado agora em agosto, o The Fall of Gondolin, né, a queda de Gondolin, que é importante também. Mas por último, você lê Os Contos Inacabados, né, que é Os Contos Inacabados aqui, que é a obra que eu considero assim que você tem que ler por último, porque ela contém os elementos das 3 eras, da primeira, da segunda e da terceira era. E o The Fall of vai ser publicado nesse ano, também contém muitos elementos do legendário. Então são essas as obras que eu considero como obras básicas, assim. Mas existem outras obras, né? Tem várias obras que o Tolkien publicou de forma póstuma, né? A grande maioria foi publicado depois que o Tolkien faleceu pelo filho dele, o Christopher Tolkien, mas que vale a pena você procurar e ler. Lá no meu canal Tolkienista tem as ordens de leitura, são várias ordens de leitura, tem a ordem cronológica, ordem conforme publicação, ordem, enfim, tem vários tipos de leitura, intermediária, avançada. O Tolkien é riquíssimo nesse detalhe de que as obras falam entre si. Cada obra ela tem uma conexão com a outra, né? Elas não são obras totalmente independentes. Elas podem ser lidas separadamente, porém, elas podem ser lidas em conjunto também, de forma cronológica. E esse é um encantamento que o Tolkien tem aí, que eu acho muito interessante.